Juízes 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Não somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes 11. Jefté livra os israelitas. Era, porém, Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejassem contra Israel. Foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade.
Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque e ainda até ao Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Gades. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao lago de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e os oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com edufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai:
Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, ou gileadita, por 4 dias no ano. Juízes 12. Jefité peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefité, por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefité lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livrareis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté e todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei então os homens de Gileade, lhes diziam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dize pois Shibolete, porém ele dizia, Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos, e Jefité, o gileadita, faleceu, e foi sepultado nas cidades de Gileade. Ibissã, Elon e Abdom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibissã, de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhos, e filhos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Grandioso Deus, poderoso Pai, o Senhor é Deus poderoso na terra, Pai, Deus poderoso no céu, acima dos céus, ó Pai, é o seu trono, é a sua morada, Pai. E o Senhor pode também estar em todos os lugares, porque o Senhor, ó Deus, é onipotente, onisciente, meu Deus, e onipresente. Pai amado, Pai querido, poderoso é o Senhor. O seu braço é forte, ó Pai, capaz de fazer, ó Deus, proezas e milagres. Deus do impossível, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, Deus da minha vida, da vida deste ouvinte. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que nos perdoe por todas as nossas falhas, Senhor, por todos os nossos pecados. Pai, nos encha com a tua presença, nos encha com a tua santíssima presença, Pai, e nos ajuda, Senhor, a fazer proezas no teu nome, ó Deus. Não para nossa honra, mas para glorificarmos o seu nome nessa terra, para que olhos possam ver que o Senhor é Deus e que o Senhor é Deus do impossível, que não há impossível para o Senhor e para suas mãos. Deus potente, Deus maravilhoso,
Deus do impossível, Deus que cura, Deus que salva, Deus que leva para o céu. Deus amado, Deus querido, nós ansiamos, ó Deus, por sua volta. Ansiamos, ó Pai, pelo dia que o Senhor virá, ó Deus, e nos buscará para morar com o Senhor na cidade celestial, ó Pai, que é a sua morada. Ó Deus, iremos morar ali, Senhor, ou num lugar onde não haverá pranto nem choro, ó Deus. Ó Pai querido, e seremos felizes para sempre, ó Deus, na sua santa presença, glorificando o teu santo nome, ó Pai, todos os dias, a todo momento. Deus querido, nos ajude, Senhor, a nos familiarizar, ó Deus, com o céu, aqui na terra, ó Pai, tendo uma vida de intimidade contigo, tendo uma vida de adoração, tendo uma vida de uma amizade profunda com o Senhor, ó Pai, porque, ó Deus, aí nós teremos o Senhor, veremos o Senhor face a face, teremos o Senhor lado a lado, ó Pai, poderemos conversar com o Senhor, ó Pai, olhando nos seus olhos. Nós cremos, ó Pai, nisso, ó Deus, que teremos este contato com o Senhor. Temos, ó Pai, este contato com o Senhor aqui, ó Pai, mas de uma maneira espiritual, através da sua palavra, através de revelações. Mas chegará o tempo, ó Pai, que poderemos tocar o seu rosto. Isso, ó Pai, é o que cremos, é o que ansiamos, é o que desejamos, ó Deus, poder estar contigo, Senhor, face a face. Deus querido, Deus amado, aonde, ó Pai, o Senhor será a própria luz, meu Deus, porque não haverá escuridão, não haverá mais noite, ó Pai, porque resplandecerá de ti a luz, pois o Senhor é a luz. O Senhor, ó Deus, é a verdade, o único caminho, ó Pai, e a vida que nos leva, Senhor, até o Pai, até a salvação, Deus amado, Deus querido. Pai, que o Senhor nos fortaleça, continue nos fortalecendo, ó Pai. Oh, Deus, com o poder da sua graça. Oh, Deus, que a sua graça venha alcançar, meu Deus, a todos aqueles a quem amamos, aqueles também que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, ó Pai. Alcança, Senhor, com a sua graça, alcança nós também, Senhor, nos ajude a amar, Senhor, esses que nos fazem mal, que nos calunia, que fala mal, ó Deus, a nosso respeito, que nos entristece, que muitas das vezes choramos, ó Deus, lágrimas, ó Pai, de dor, ó Pai, por causa, Senhor, da perseguição destes, ó Pai, que nos perseguem. Oh, Deus querido, que o seu nome venha ser honrado e glorificado através de nós, através, ó Deus, de toda a paciência, mansidão e amor, ó Deus. Nos ajude a amar, Senhor, estes que nos perseguem, nos ajude a amar, Senhor, aqueles que nos odeiam. Pai, não nos deixe, não nos permita, Senhor, retribuir com a mesma moeda, com sentimento ruim, com desejos vingativos, mas não, Senhor, nos ajude a ter o mesmo amor que o Senhor teve por eles e por nós, ó Pai, ali na cruz do Calvário, onde todos te humilhavam, Senhor. Ó Deus, te espancava, ó Deus, a ponto de te matar, Senhor. E o Senhor, ó Pai, no final, ó Deus, orava por eles. O Senhor podia, ó Deus, no estalar de dedos, sair daquela cruz, ó Pai, e ir direto para o seu trono de glória, tomar, ó Deus, de volta, Senhor, a sua coroa. Mas o Senhor, ó Deus, ali como uma ovelha muda, aguentou, suportou, ó Deus, todas as humilhações por amor, Senhor, de mim, por amor, Senhor, desses meus irmãos. Mesmo eles não sabendo o que estavam fazendo, com tanta ignorância, com tanto ódio, com tanta vontade de o fazer sofrer, Senhor, o Senhor os perdoou, o Senhor os amou, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a ter pelo menos 1%, meu Deus, dessa bondade, deste amor que o Senhor tem, ó Pai, ao ponto, Senhor, de estarmos, ó Deus, sendo pisados, humilhados, ó Deus, e nós ainda orarmos, ó Deus, por estes que nos ferem. Sabemos que qualquer sofrimento, ó Deus, passado aqui nessa terra não é nada comparado com o que o Senhor passou. Mas, ó Deus, às vezes 1% que passamos já sofremos, já dói na alma, Senhor, e muitas das vezes até não aguentamos, desistimos, largamos tudo. Mas, ó Deus, te pedimos, ó Deus, encarecidamente, pela tua misericórdia, que nos fortaleça. Somos humanos, ó Pai, fracos, ó Deus, falhos, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos fortes, corajosos, humildes, Senhor, o coração voltado para o Senhor. Assim como Moisés, ó Pai, tantas lutas este servo do Senhor passou, ó Pai, tantas afrontas, tantos levantes, ó Pai, muitas dificuldades, ó Deus, ali naquele deserto, ó Pai, muitos levantes, mas nenhuma vez, ó Pai, em nenhum momento, ó Pai, ele desistiu da fé do Senhor. Muito pelo contrário, ó Pai, ao mesmo tempo que ele tinha fé no Senhor e amor pelo Senhor, ele tinha amor por aquele povo que também, ó Deus, muitas das vezes dava muito trabalho, muito desgosto, mas mesmo assim não deixava de amá-los, ó Pai, estava sempre intercedendo ao ponto de dar sua própria vida por aquele povo.
povo. Pai, nos faça sim, Senhor, um povo que ama, meu Deus, o pecador, que ama aquele que nos afronta, que nos persegue. Nos dê, ó Pai, força para isso, ó Deus. Nos dê o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos dê revelações do céu, ó Pai, do Seu trono, da Sua presença. E nos dê, Senhor, a Sua presença, a Sua mão conosco, ó Pai. A Sua presença, o Senhor próprio, ó Pai, do nosso lado, caminhando conosco até o fim, ó Deus. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, o nome poderoso do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus.